sou o pastor Fabiano Reis e nós estamos aqui para falarmos da nossa revista Escola Bíblica Dominical e assim eu os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Nosso tema dessa lição, da lição 2, é os discípulos de Jesus. Vemos aqui nesse texto, o texto de referência da nossa palavra nesta lição. Ela está em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículos número 35, 36, 37, 38, até o versículo número 41. E assim nós vamos estar vendo a respeito da escolha dos discípulos de Jesus, como isso se deu. Nós vamos estudar nesta lição como foi o encontro desses homens com Jesus. E em primeira instância, nós estaremos observando aqui, e essa lição nos traz, a história do encontro de André, um discípulo amado de Jesus, um homem proativo, que teve a missão, inclusive, de evangelizar muitas pessoas, mas a primeira coisa que ele se preocupou foi estar levando os seus irmãos, a sua família, para encontrar com Jesus. E nós precisamos ter em mente esse pensamento. Muitas vezes nós pensamos em missões e queremos ir para muitos lugares do mundo e nos esquecemos que nós temos que evangelizar dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente familiar. E isso é muito importante para que a nossa casa, a nossa família sirva ao Senhor. Nós encontramos na passagem bíblica daquele homem que disse, ao encontrar-se com Jesus, com os discípulos, ele disse, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Mas como que eu vou servir a Jesus? Eu vou servir Jesus evangelizando a minha família e a minha família receberá o Senhor Jesus e assim podemos dizer que serviremos ao Senhor. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver André e a sua história. As informações bíblicas e históricas disponíveis sobre a biografia do apóstolo André não nos deixam dúvida de que ele foi um homem que começou dentro da sua casa, apresentando o seu irmão para Jesus Cristo, a fim de que a sua família pudesse encontrar, a fim de que a sua família pudesse conhecer aquele homem que, naquele momento, estava fazendo a diferença na vida dele. Assim, André é celebrado pela tradição ortodoxa grega como o primeiro apóstolo, conforme nós encontramos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Ele era irmão de Simão Pedro. Morava em Betsaida, do Mar da Galileia, onde também desenvolvia ali a sua profissão de pescador. São poucas informações no Evangelho acerca dessa pessoa. Todavia, aprendemos com André várias lições nos lances rápidos em que aparece no cenário do Novo Testamento. E André, ele foi um dos homens que primeiramente seguiu a Jesus. André e João, né? André era um homem insatisfeito com a sua própria condição. Por quê? Ele estava sempre procurando conhecimento de Deus. Em primeira instância, ele procurou encontrar João Batista, que era aquele precursor, aqui em que ele vinha preparando o caminho para Jesus Cristo. Ele já vinha evangelizando. João dizia que depois dele viria um muito maior, que era Jesus Cristo, que estaria levando aquela palavra e realmente implantando o reino de Deus aqui nessa terra. No tópico 1.2, André e João seguiram a Jesus. André era um homem insatisfeito com a sua própria condição, pois ele demonstrava preocupações com os valores espirituais. Era uma época em que o Império Romano já dominava o povo de Israel. Dominava, ele é o governo central. E André, ele não se conformava apenas com aquela situação em que o Império impunha as suas condições para o povo de maneira muito severa, impulsiva. E André queria algo mais, ele queria que o povo conhecesse a Deus, ele queria que o povo tivesse um encontro com Deus. E aí André, nessa expectativa, ao conhecer Jesus e a saber de Jesus, ele procura os seus irmãos e fala, olha, vamos ali para vocês conhecerem o Cristo verdadeiro, aquele que veio para salvar a humanidade. Então, André tem esse papel importante em aglomerar
ao redor de Jesus a sua família. No tópico número 3, André apresenta Pedro a Jesus. Nossa lição diz o seguinte: depois que André e João foram apresentados a Jesus, seguiram-no prontamente. O que essa lição nos mostra? Nós precisamos, ao encontrar Jesus, segui-lo. E isso talvez não seja uma tarefa fácil de se fazer, principalmente quando temos que tomar as nossas decisões de pronto e de imediato. Mas aqueles homens, quando encontraram Jesus, eles viram que aquele era o verdadeiro Cristo e não poderiam perder tempo em estar apenas voltados para os seus afazeres. Eles eram pescadores, homens que estavam ocupados. Jesus nunca chamou ninguém desocupado. Todas as vezes que ele convidou alguém para segui-lo, para ser seu discípulo, eles estavam ocupados. Mas muitas vezes nós estamos ligados muito aos nossos afazeres, às nossas vontades, aos nossos desejos, e com isso nós nos preocupamos efetivamente em estar ocupados somente naquilo que nos traz algum benefício. Mas quando nós vemos André, Simão, Pedro, ao encontrar Jesus, eles tomam uma decisão muito certa, muito acertada, que era seguir o Mestre e os seus passos. Estamos aqui no tópico 2 e esse tópico fala da conversão de Pedro. Nós vemos ao longo das Escrituras Sagradas o comportamento de Pedro era de um homem sanguíneo, que tomava atitudes impensadas. Mas nós percebemos que André, ao convocar Simão Pedro para o encontro com Jesus, ele visualizava para que houvesse uma evidência de transformação na vida de Pedro. O que nós percebemos com isso? Quando nós convidamos um amigo ou um parente nosso a encontrar-se com Jesus, muitas vezes nós ficamos preocupados e ansiosos para que haja uma transformação efetiva na vida daquela pessoa. Mas uma coisa importante nós salientarmos é que a transformação na vida das pessoas, e assim aconteceu com Pedro, não é de um dia para a noite. Deus trabalha com processos. Todas as vezes que nós vemos a conversão de alguém, ele passou por um processo de transformação. E essa ação é somente o Espírito Santo de Deus quem pode fazer. A vida de Pedro ao lado de Jesus não o tornou uma pessoa diferente imediatamente ao seguir Jesus. Isso foi no decorrer do tempo. O que nós precisamos é termos em mente isso, que nós devemos convidar os nossos parentes ao encontrar a Jesus. E quando nós fazemos isso, nós precisamos evangelizá-los através da palavra do Senhor e através das nossas atitudes. No 2.1, Jesus recebeu a Simão Pedro. Veja que aqui nesse tópico, nós percebemos que Jesus em nenhum momento ele faz nenhuma acepção de pessoas. Até porque Jesus, como Deus, ele sabia exatamente quem era Pedro. Mas ele não fez nenhum tipo de escolha para que Pedro pudesse estar ao lado dele. Ele apenas o convocou para estar com ele. Nossos familiares devem ser prioridade na evangelização, pois estão sempre perto de nós e precisamos aproveitar essa oportunidade. Como eu disse lá no início da nossa palavra, que nós não precisamos sair muito do nosso ambiente, do nosso habitat para estarmos evangelizando. Nós precisamos colocar em mente que o evangelismo começa dentro da nossa casa. No 2.3, Jesus torna Simão um líder da equipe. Talvez Pedro, até pela sua forma de ser, a sua maneira de ser, ele naturalmente já era um homem que tinha as suas características de liderança. E Jesus já o coloca como um líder espiritual, até porque ele tinha essas atitudes. Então nós vemos que ao longo dos evangelhos, com frequência, Simão falando em nome do grupo. Quer dizer, para onde nós vamos? Para onde iremos? Vamos pescar? Vamos fazer isso ou aquilo? Então Pedro estava sempre convocando, tendo uma posição de liderança. Mais tarde nós vamos ver aquela mensagem maravilhosa que nós encontramos no livro de Atos, lá onde Pedro faz aquela pregação maravilhosa, onde muitas almas se convertem. Isso é a atitude de uma pessoa que queria propagar o reino do Senhor. No tópico número 3, lições de vida de André. André alimentava a esperança messiânica tão profundamente quanto a sua insatisfação. Assim, ele não se contentou apenas com a vida que ele estava vivendo.
Ele precisava de algo mais em sua vida. E ao receber a notícia, ou ao conhecer a Jesus, ele já sai para divulgar aquilo que ele havia recebido. Nós precisamos fazer isso. Muitas vezes nós aprendemos para nós estudamos essas lições para nós mesmos. E nós precisamos urgentemente colocar em prática aquilo que nós aprendemos. No tópico 3.1, busque a Jesus até encontrar. O encontro com Jesus é algo maravilhoso na vida do crente. E nós precisamos, além de encontrá-lo, seguir os seus passos, observar a sua palavra, porque ela que é o alimento espiritual para a nossa vida. No tópico 3.2, nós precisamos sempre estar vigilantes no aspecto de que nosso comportamento tem que gerar transformação na vida das pessoas. Se o encontro com Jesus não gerou transformação em nossa vida e nós não conseguimos transmitir aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida para a vida das pessoas, simplesmente nós não estamos fazendo nada. E nós precisamos pensar nisso. Quando Jesus nos encontra, nos convida e nós o aceitamos, essa transformação em nossa vida tem que ser transmitida para as pessoas. No 3.2, ajude as pessoas a encontrarem Jesus. Essa é a missão da igreja. Nós vamos observar que quando Jesus, ali bem no início do livro de Atos, ele já havia morrido, ressuscitado, e ele dá a missão aos seus discípulos. E ele diz exatamente, eu chamo isso de estratégia de Jesus. Ele começa por Jerusalém, que é a sua casa. Aí ele diz, olha, depois vocês vão para Samaria, ao redor de Jerusalém. Desculpa, ele vai para a Judéia, ao redor de Jerusalém. Vou voltar essa parte. Então, eu chamo essa ideia de a estratégia de Jesus. Jesus começa por Jerusalém, que é a sua casa. Depois para a Judéia, ao redor de Jerusalém, Samaria e os confins da terra. Isso nos mostra, mais uma vez, de acordo com nós estudamos nessa lição, de que nós precisamos começar dentro da nossa casa e assim propagar o reino de Cristo às demais pessoas. Vamos ser o exemplo em nossa casa e assim poderemos sair para o mundo e sermos o sal da terra. Deus os abençoe.